Olá pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho, iniciando a nossa semana maravilhosa, né? O Senhor com certeza vai nos abençoar e principalmente conhecendo um pouco mais também da sua palavra. Nós, como vocês têm acompanhado aí, nós temos estudado o livro de 1 Samuel, estamos aí no capítulo 28. E observando os versos anteriores, os versos iniciais aí do capítulo 28, que Saul permanece no seu erro e arrogância em não buscar o Senhor de todo o seu coração. E mais uma vez ele não observa aí as leis do Senhor e parte na busca de suas respostas usando os supostos poderes de uma mulher médium ou que fazia suas adivinhações para ganhar o seu sustento. Vimos que a mulher a princípio fica temerosa, supondo aí ser uma armadilha, mas foi convencida por Saul de que ela não tinha reconhecido realmente devido ao seu disfarce ali naquele momento. Agora, o verso 11, veremos ela aplicando os seus conhecimentos para atender a demanda daquele homem. O verso 11 diz assim: Então lhe disse a mulher: Que te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir, Samuel. Quando vemos esta observação de quem farei subir, é porque ela estaria usando os seus poderes da necromancia para buscar resposta em pessoa que já havia falecido. Eu não sou um expert no assunto, né? Mas pelos conhecimentos, através de leituras, que estas pessoas, elas não veem realmente as pessoas a quem elas consultam. Apenas passam informações que, segundo elas, recebem na sua mente. Não estou aqui generalizando as coisas, mas essas coisas podem ser usadas pelos charlatões, que buscam enganar as pessoas em proveito próprio. A minha consciência e conhecimento bíblico me levam a acreditar que isto é impossível, mas o meu objetivo aqui é relatar o que vejo e que outros comentaristas afirmam a respeito dos versos escritos na palavra do Senhor. Isto podemos comprovar até com o que está escrito no próprio verso 12. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Pela atitude da mulher, naquele momento, nem ela acreditou no que estava fazendo. O que me leva a pensar que ela iria tentar enganar a Saul com algumas informações que o levassem a ficar satisfeito e ela ganharia o seu dinheiro ali tranquilamente. Mas vemos a ação de Deus naquele momento. Não para confrontar aquela mulher diretamente, mas para confrontar a Saul na sua desobediência. Deus permite que ela realmente tenha esta visão. E ela não só fica apavorada com aquilo, como Deus mostra a ela quem realmente estava na sua presença. MacArthur, em seus comentários a respeito deste verso 12, ele diz assim: Algumas perguntas têm surgido em relação à natureza da aparição de Samuel, mas o texto indica claramente que Samuel, e não uma aparição, tornou-se evidente aos olhos da médium. Deus, milagrosamente, permitiu que o espírito de Samuel falasse. Já que ela sabia da sua incapacidade de invocar os mortos dessa maneira, soube imediatamente, primeiro, que isso acontecia pelo poder de Deus. E segundo, que seu cliente que o seu cliente disfarçado era, na realidade, Saul. Diante da aflição daquela mulher, Saul diz a ela para não ter medo, que ele não faria nada e que apenas falasse o que estava acontecendo. Pois Deus permitiu a visão apenas para a mulher, como afirmam os versos 13 e 14. Tendo ele perguntado como era a figura do homem que ela viu, e ao saber, se prostra no chão, entendendo que realmente era Samuel que estava ali perto daquela mulher. Mas então, Deus burla suas próprias leis? Não é bem assim. Ele usa os recursos para mostrar a sua vontade, ou para, no caso de Saul, confrontá-lo nas ações erradas que ele vinha fazendo, corroborando ainda mais com a sua decisão de rejeitá-lo
como o rei do seu povo. Você deve se recordar de que Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão e de que as ações que gostaria de fazer estavam erradas e o livra da morte pelos anjos de Deus, registrado lá no livro de Números, no capítulo 22, do verso 21 a 35. Você pode conferir lá. Deus, ele usa o seu poder para fazer a sua vontade prevalecer. Este é o meu entendimento a respeito, pois até mesmo a mulher, ela tinha conhecimento que não tinha poderes para ter aquelas visões. Samuel, eu creio que através da médium, pergunta a Saul por que fez subir do teu leito de morte, e após receber as informações, conforme o verso 15, o próprio Samuel lhe diz através da médium: então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como, por intermédio, ele te dissera. Tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Samuel apenas confirma aquilo que ele já sabia, de que Deus o havia rejeitado. E o mais duro que vejo nestes versos é a afirmação de que ele e os filhos amanhã estariam com Samuel, dando ciência a ele de que da sua morte estava ali decretada, e não só a dele, mas por causa das suas ações contra a vontade de Deus, seus filhos também morreriam, e o povo de Deus estaria à mercê dos seus inimigos. O medo que antes estava no coração de Saul, mas que não foi tão apavorante, permitindo a ele passar até no território dominado pelos filisteus, agora, diante da situação, se torna mais evidente em sua vida, afirmando os versos seguintes de que ele perdeu as suas forças. Seu coração ele estava apavorado diante da morte iminente. Apesar de termos a certeza que o nosso destino é a morte, ao receber um diagnóstico médico afirmando que não há mais recurso, ficamos também como Saul. Podemos até, no nosso exterior, demonstrar uma certa força para as pessoas que nos rodeiam, mas no nosso íntimo ficamos angustiados e com medo realmente. Saul, ele se desespera ao ponto de não querer se alimentar, mas foi convencido por seus servos e pela mulher a tomar uma atitude diferente, pois tinha que retornar para sua casa. E afirma o texto que a comida é preparada e eles retornam para a sua cidade. Sem tirar conclusões pessoais a respeito do poder daquela mulher ou de outros quaisquer, quero apenas reafirmar de que Deus pode tudo e usa os seus meios como lhe apraz. Mas não posso deixar de afirmar que o que ele quis revelar ao seu povo e a nós estão registrados na sua palavra. O que vem além disso são meras especulações e heresias. O meu conselho é que busque conhecer a palavra de Deus mesmo e falar para que Deus mesmo fale ao seu coração através da sua palavra. Com a morte de Jesus em nosso favor, rasgando lá o véu do santuário, que você deve ter esse conhecimento, que separava ali o homem de Deus, agora não precisamos nem mais de intermediários para nos achegar ao Senhor e confessar os nossos pecados. E se temos esse livre acesso a Ele, para que ficar buscando em outras coisas, não é mesmo? Que Deus nos abençoe e nos dê confiança naquilo que somente Ele pode fazer por nós. É Ele que nos dirige as nossas vidas. Nós não precisamos buscar intermediários nenhum. Basta nos colocarmos diante dele e clamar pelo teu auxílio, clamar pela graça dele nas nossas vidas. E que nós possamos a cada dia estar buscando servir este Deus, buscando mostrar a ele
as nossas necessidades, as nossas angústias e principalmente reconhecendo os nossos erros. Que essas consequências dos nossos erros não venham prejudicar a sua vida nem da vida da sua família. Amém? Que Deus o abençoe e que seja uma semana próspera para você e todos os seus familiares. Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se assim nos permitir. Tchau, pessoal.